Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, Hobby é Negócio Podcast. Hoje o episódio se chama Gerenciando Pequena Empresa. Queria primeiramente agradecer a todo mundo que participou no primeiro episódio. Eu gostei muito da interação de vocês foram incríveis. Esperamos o mesmo engajamento ao mais aqui nesse episódio. Também responde nos comentários se você está escutando pelo Spotify ou assistindo pelo YouTube. Meu nome é Tainá Vasconcelos. O meu é Tawane Moraes, né? Eu queria agradecer a vocês por estarem participando com a gente, encarando esse projeto novo com a gente. E hoje nós estamos diferentes, de uma forma diferente. Hoje nós estamos com uma convidada que muitos de vocês já conhecem e a gente também já conhece porque a gente tem ela não só como professora, mas também como mentora. E ela vai falar um pouquinho mais sobre ela, sobre a vivência dela, tanto no seu lado profissional quanto no seu lado pessoal. A gente vai conhecer um pouquinho do que é Marcela Porto na vida profissional e pessoal. Primeiramente, quero agradecer o convite de vocês por esse momento maravilhoso de vocês, como novas empreendedoras no mercado, transformarem em realidade um projeto, né, que foi desenvolvido aqui na instituição, está incubado aqui na instituição. Então, eu quero agradecer o convite e por vocês terem tanto amor e carinho e dedicação pelo que vocês fazem. Falando um pouco da pessoa Marcela, né, na vida pessoal, eu também já transformei o hobby em negócio, na área de música, no ramo de alimentação. Esses projetos, no momento, estão um pouco estacionados, porque eu estou cumprindo outra missão, que é desenvolver o potencial das pessoas, né? É algo que eu amo, é a mesma missão da empresa que eu trabalho, é a minha missão de vida também. E aí foi um casamento perfeito, e é o que eu levo para o meu dia a dia, para a minha vida, é o que me alimenta, é estar aqui vendo vocês transformarem em realidade tudo aquilo que vocês veem em sala de aula, a importância, né, de tudo isso. Na minha vida profissional, eu sou graduada em administração de empresas, eu sou pós-graduada em gestão de pessoas e psicologia organizacional, né? Esse MBA eu escolhi porque é o que eu gosto de fazer, cuidar de pessoas, desenvolver pessoas. A parte também tem uma formação internacional em coaching. Eu não utilizo coaching para ganhar dinheiro, eu utilizo coaching para potencializar a minha sala de aula, para deixar a minha sala de aula mais interativa, né? Cuidando deixa eu ver a palavra certa, viu, para colocar. Cuidando ou seja, de ver os meus alunos enxergando os seus objetivos, né? Fazendo com que eles alcancem suas metas. Então eu utilizo o coaching para isso. Tá certo? E agora vamos para outras interações com vocês. Passem aí a bola para mim. A gente tem que agradecer também muito a senhora, porque esse projeto não estaria aqui, porque foi numa oficina sua, foi num projeto seu que a gente foi levando o planejamento, né, que a gente vai falar muito sobre isso hoje, sobre planejamento, né, falando sobre gerenciamento de empresa. Você tem sua pequena empresa, você tem que aprender a gerenciar. A gente já falou para você criar no primeiro episódio e hoje a gente vai falar para você como você vai gerenciar ela para atingir o sucesso, que é isso que a gente está buscando aqui. Exatamente. Elas começaram a abordar aqui o tema, a gente vai começar com as perguntas, agora é a hora da verdade com Marcela Porto. É da mira da verdade com Marcela Porto agora, na real. A gente vai começar, professora, nesse ponto de gerenciamento de pequena ou grande empresa. A senhora pode botar para os dois polos, tanto para pequena quanto para grande. Eu queria perguntar quais são os princípios base para você abrir e gerenciar uma pequena empresa ou grande empresa. Segundo os princípios dos grandes pensadores, um deles, o Peter Drucker, né? Existem vários pensadores que constroem as funções, utilizam como conceito, utilizam como funções os principais pilares da administração, que é planejar, organizar, dirigir ou executar e controlar suas ações. E é o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Primeiro vocês planejaram, né, toda a startup, vocês organizaram, né? O que eu vou precisar vou precisar de quantas ring lights, eu vou precisar de quantos telefones, eu vou precisar de quanto de identidade visual, quanto vai custar. Ou seja, vocês planejaram esse todo, né? Qual a carga horária dessa startup, desse negócio? Quantas pessoas vão precisar de apoio? Como a gente tem no estúdio aqui hoje, alunos, né, que fazem práticas assistidas para poder já praticar também. Ou seja, esse projeto não é só de vocês, é de todos os alunos da instituição,
né? Eu vejo que vocês querem sempre ajudar as pessoas, que elas também se desenvolvam. Então, vocês estão cumprindo a missão da instituição através do negócio de vocês também. Que também é a nossa missão, né? Desde o princípio foi auxiliar esses pequenos empreendedores, que era o nosso foco primário, né? Então, eu acho que o que a professora falou da gente ver além, né? Porque a gente às vezes vem para um curso, vai para o colégio e você não se enxerga além. Você entra numa caixa, você vai para a escola, faz o seu dever e volta para casa. Vai para a escola, faz o dever e volta para casa. E quando a gente chega aqui, não. Você tem uma metodologia de estudo diferente, você explora áreas diferentes. Por exemplo, eu tinha, né, ainda tenho um pouco de dificuldade em falar em público. Mas toda a aula de Marcela, se possível, ela bota você na frente da sala para você desenvolver habilidades. Então, é como você disse, você tem que chegar em um lugar e você tem que ver além. Então, quando você planeja um negócio, você não pode olhar para ele e ver, eu tenho só 3 ring lights. Você tem que ver o futuro disso. Você olha, você vê as 3 ring lights, tá? Mas e no futuro? É como Tainá fez. Tainá pegou, a gente tem uma foto que ela desenhou uma mesinha, desenhou 3 ring lights do lado, mas ela viu aquilo ali, mas ela não viu um desenho no papel. Ela viu o que aquele desenho no papel representaria, significaria. Então, ela foi além. Então, a gente aprende isso muito de ir além. Então, quando você pega uma empresa, não é só aquilo. Você vai além. Vai além. Isso, parar de acreditar, de ser mediano. As pessoas gostam muito de ser mediano, de estar ali, vou fazer, a gente estava hoje na aula, você vai para o trabalho só pelo salário, você vai para a escola só para tirar ali a média, acabou, você não se importa mais com nada. Não é isso. Quando a gente começou, eu falei para Yasmin, acho que foi assim que a gente começou até a nossa amizade. Cheguei para ela e falei, não adianta eu vir para cá, para o Sebrae, e não dar o meu melhor. Eu tô pagando, eu tô vindo, eu tô gastando meu tempo, porque tempo é dinheiro, e eu acredito muito nisso, tempo é dinheiro, é o maior gasto que eu tenho, é de tempo. Investimento. É o maior investimento, ou é gasto ou vai ser investimento, então vamos analisar, eu disse, não vai ser meu gasto, que vai ser meu maior investimento da minha vida. E tá sendo, porque daqui, eu não enxergo esse podcast, por exemplo, como algo, uma brincadeira, eu nunca enxerguei. Eu, desde o começo, eu falava, desde o primeiro dia, eu falei, você tá achando que é uma brincadeira? Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui eu vou levar pro resto da minha vida e eu vou fazer do meu negócio isso aqui. Eu olhei pra cara de Yasmin e falei, você vai levar comigo? Ela falou, eu vou levar contigo. Eu disse, pronto, então vamos. E a gente fez todo um planejamento, né? Mas assim, uma coisa que também aconteceram, e não vou mentir, erros. Acontece o tempo todo. Toda empresa está fadada a erros, tem obstáculos. A gente encontra um obstáculo, eu não paro. Dizer, olha, como é que eu vou pular esse obstáculo? Como é que eu vou alcançar? Mas quem está começando agora não tem, às vezes, essa instrução, essa visão. Mas, às vezes, a pessoa até tem a visão. Ela só não sabe o que fazer quando eu chegar. Ela não tem aquela... Então, qual seria, Marcela Porto, coach? A sua dica aí para o pessoal que está assistindo, que está tendo a empresa, que está tendo aqui aqueles erros iniciais, o que fazer quando se... Estou de frente para o obstáculo, o que eu tenho que fazer agora? Primeira coisa, mudar o mindset. Cuidar da mentalidade. Quem é de que gerencia a empresa? Não é uma pessoa? Não é um ser humano? Então tem que cuidar da sua mente, cuidar de como você pensa, né? Você identificar em si mesmo através do autoconhecimento. Então, já entrando um pouquinho no que o treinamento a gente ministra aqui na instituição, então quando eu pego pequenos empreendedores para treinar, fazer o treinamento aqui, a primeira coisa que a gente faz é cuidar deles. Quem é você? Aonde você quer chegar? Quais são os seus objetivos? E quando chegar a dificuldade, o obstáculo, o que você vai fazer? Né? Você começar a mostrar a ele, primeiramente, os pontos positivos dele, mostrar aonde ele precisa melhorar. Depois que ele já se sente mais forte, como vocês se sentem hoje? Já evoluídas, né? Uma com tanto tempo de instituição, outra com tão pouco tempo de instituição, mas vocês já se sentem transformadas. Então, quando essas pessoas se sentirem transformadas, elas vão começando a enxergar o obstáculo como oportunidade, que é o que a gente faz aqui o tempo inteiro. Para eles fazerem as coisas naturalmente. Né? Ou seja, você pegar e botar a pessoa para fazer a coisa, mesmo sem ela querer. E aí depois, quando ela faz, ela diz, nossa, eu sou capaz de fazer isso? Vamos para a próxima. Nossa, então ela não consegue enxergar a si mesma ainda no início, mas depois, com o tempo, ela vai pegando aqueles obstáculos que ela tinha dificuldade de movê-los, de encará-los. Agora ela diz, não, eu sei quem eu sou, eu sei que eu consigo, eu vou fazer isso, vou mover isso, vou construir novas estratégias
para poder alcançar os meus objetivos e os meus resultados. Uma coisa que me ocorreu agora, eu estava conversando com a nossa designer, que foi quem fez nossa logo, e eu falei sobre o dia que estava um dia antes do primeiro episódio do podcast, né? Que aconteceu tanta coisa e eu fui solucionando e a gente foi solucionando de um lado e eu do outro, e a equipe assim, meu Deus, o que está acontecendo? E a gente resolvendo problemas, e eu falei, para cada problema a Tainá arranja uma solução. Aí ela falou, existem 2 pessoas no mundo e eu não sou essa. Ela disse que existe a pessoa que para cada problema ela vai achar uma solução e existe o outro lado, que é a pessoa que para cada solução ela vai arranjar o problema. É verdade. Isso a gente encontra muito no dia a dia. Eu acho que a senhora falou uma coisa muito importante. Eu acho que para você entrar no meio do empreendedorismo, você precisa se conhecer. Muitas pessoas, quando elas entram em qualquer coisa, elas não sabem quais são os limites dela, ela não se conhece, ela não sabe o que ela é boa. Você vê muitos jovens na internet achando que você vai ganhar um mundo se você só trabalhar 24 horas por dia. E não cuida da sua mente, não cuida da alimentação. O corpo humano, isso a ciência mostra, sim, que ele precisa de descanso. Sim. Ele precisa descansar. Então, tipo assim, não pense naquela filosofia, trabalhe enquanto eles dormem feito louco. Não. Saiba reconhecer também os seus limites. Enxergue além, obviamente, mas saiba enxergar o seu limite. Busque melhorar para que você não precise trabalhar 24 horas, mas que você trabalhe as 8 horas e você seja extremamente eficiente naquelas 8 horas, que sejam, sim, suficientes. Não trabalhe muito, trabalhe de forma inteligente. Isso, eficiente. É a inteligência de como você está se gerenciando também. Sim, exatamente. Como eu falei, você é uma marca, você é uma empresa e você tem que se gerenciar. Exato. Vou para a próxima perguntinha aqui para a senhorita Marcela Porto, né? A gente falou muito sobre erros, sobre planejamento. E o que a senhora diria, assim, com a sua experiência nesse mercado, o que fazer para diminuir a probabilidade de erros? A gente sabe que os erros, eles são basicamente impossíveis de não acontecer. Sempre acontece um aqui ou acolá. Acho até que ajudam. Isso. Se você vê ele como... você vê como uma oportunidade, ele ajuda. Porque ele lhe molda ali. Você faz um planejamento, aí, eita, isso aqui não vai dar. Isso aqui vai dar isso aqui vai dar errado. Isso. Não posso mais seguir essa parte desse planejamento. Vou reconstruir. Pelo menos pra mim é assim, pra muitas pessoas não é, né? Então, eu enxergo de uma maneira que, se você sabe solucionar o problema, você vai buscar a solução e construir diversas estratégias que possam levar a essa solução. Mas, gente, na vida real, a maioria dos empreendedores tem muitos problemas que eles não sabem solucionar. Então, o que acontece? Ele tem que contratar as pessoas que saibam solucionar esse problema para ele. E muitos empreendedores, eles enxergam isso como um gasto. Não é gasto, é investimento. Então, se vai solucionar aquele problema, se vai melhorar o desempenho, por exemplo, eu não sei mexer com a área digital, por exemplo. A maioria dos empresários, principalmente dos micro e pequenos empresários, eles não sabem analisar métricas, eles nem sabem a importância até do digital. Então, eu vou contratar. Se o meu problema eu não estou conseguindo adentrar as redes digitais, então, ou seja, o mundo digital, eu vou contratar uma equipe que vai fazer isso para mim. Com o tempo, se eu me sentir seguro, ou seja, se esse empreendedor se sentir seguro, ele vai dizer, nossa, agora eu já sei fazer. De tanto ver fazendo, se ele tiver interesse também, sim, e tempo para isso, ele vai dizer, agora eu já sei fazer, minha equipe já sabe fazer, a galera já aprendeu. Então, muitas vezes o empreendedor, ele se limita, né? Ele não consegue solucionar os problemas porque ele acha que ele sabe fazer tudo e muitas vezes ele não tem a mesma percepção e capacidade que um profissional que já faz isso há muito tempo. Ele tem muito mais habilidade, ele tem a vivência do dia a dia. Delegar funções, né, professora? Saber delegar. Porque é como a gente falou no último podcast, que nem todo mundo é bom em tudo. Sim. E também não requer que você seja bom em tudo. Sim. Se você tem pessoas que possam lhe auxiliar nessa questão, se você tem renda, se você tem essa renda para poder investir numa pessoa que saiba mexer na área de tecnologia, numa pessoa que saiba mexer na área de design, então você investe isso para que você cresça, se você quiser aprender, obviamente, mas para que a sua empresa cresça também, porque quando você delega funções, você mesmo que tira um peso das suas costas, porque você tem alguém responsável por Sim. aquela área, então ela vai fazer o que precisa ser feito naquela área e você faz o que precisa ser feito na sua área. Aqui no podcast a gente
sempre vai trazer o podcast como exemplo, porque é um exemplo prático. Você tá vendo, eu não tô atrás da câmera, eu não tô ali dando cliquezinho na câmera, eu não sou a pessoa que estou editando nesse momento, tarde da noite editando o vídeo, mas eu sou a pessoa que tá aqui falando, porque é isso que eu sei fazer, é nisso que eu sou boa. Você tá na rede social, é onde eu tô, é onde vocês vão mais me ver, é lá. Exato. É no Instagram, no TikTok, é fazendo uma postagem, porque é no que eu sou boa. E a Yasmin é muito boa em iniciar o podcast, ela faz a roteirização, porque é o que ela é boa. E o que ela não é, vai ser meu, ou vai ser da equipe, ou vai ser do convidado, vai ser delegado. Desde o começo a gente falou, uma empresa, ela só mostra que ela quer crescer quando ela tem uma equipe, porque uma dorinha só não faz verão. Falei isso na aula hoje de manhã. E os empreendedores, eles não enxergam isso. A maioria, ele quer fazer tudo sozinho, ele coloca tudo nas costas, ele não sabe, não tem habilidades e competências suficientes para alcançar, abraçar tudo. E aí, muitas vezes, ele vai perdendo força, porque, como você disse também, nós somos seres humanos, não somos máquina. Exato. Né? Então, é chegar e saber solucionar da melhor maneira, vendo isso não como um gasto, como investimento. E outra coisa, e se for parceria? Por exemplo, a galera que está ali no clique, fazendo o apoio todo daqui da gravação do podcast, né? São nossos alunos, são parceiros. Exato. Né? São parceiros, então eles estão ganhando o desenvolvimento profissional, conhecendo como é que se vivencia, como é a vida real. Né? E isso, eles estão ganhando o quê? Conhecimento. Né? Então, são parcerias. Então, se o empreendedor ele chegar e buscar parceiros que estejam dentro da área digital, por exemplo, que é a solução do problema dele, né? Ele vai, com certeza, alcançar os seus resultados, conseguir ser inserido no mercado digital e, automaticamente, ele não teve custo nenhum, porque ele fez tudo baseado na parceria. Ele pegou algo que ele tem de bom, né? Sei lá, ele é muito bom em fazer identidade visual, por exemplo, e ele troca isso com a galera que vai fazer o gerenciamento de toda a parte financeira da instituição, por exemplo, e a parte digital da instituição. Às vezes a gente tem até amigos próximos da gente que tem e estão querendo a oportunidade de ter uma experiência. Aí você chega, olha, eu estou montando uma minha empresa, eu sou bom nisso daqui, eu sei que você é muito bom nisso, que tal a gente trocar um pouco de conhecimento? Eu te dou um pouco do meu conhecimento, você me dá um pouco do seu conhecimento e a gente cresce junto. Porque porque fazer o seu melhor nas condições que você tiver, até ter condição melhor de fazer melhor ainda. Já virou sua frase. Já virou minha frase agora. Eu espero que o dono da frase não cobre. É o Mário Sérgio Cortella, amiga, só dá os créditos embaixo. O ambiente descontraído, que é que é. Só pra a gente tá falando hoje muito sobre erros, sobre planejamento, sobre gerenciamento de pequena empresa, mas por que a gente tá trazendo isso? Você pode estar se perguntando. Porque quando a gente analisou, quando a nossa equipe de marketing fez toda a análise, a gente tem uma equipe de marketing, minha gente, fez toda a análise do público que a gente queria alcançar e do público que a gente já tinha, são pequenos empreendedores, pessoas, às vezes, que não têm muito conhecimento. Eu vou dar um exemplo familiar. Minha mãe está começando a empresa dela de novo. Eu estava lá da primeira vez, mas eu não tinha tanto conhecimento. Agora eu estou lá da segunda vez. Agora eu já tenho um curso de administração. Por isso que ela está fazendo de novo. Meu irmão também está querendo começar o negócio dele. Então, são pessoas, assim, sem muita instrução, mas que têm um negócio. E o empreendedorismo é isso. É isso que a gente traz aqui todo santo dia. É isso que a gente traz em todas as redes sociais, em toda a forma da gente falar. A gente quer levar o empreendedorismo. E a gente quer levar o empreendedorismo onde você saiba gerenciar a sua empresa. Porque a empresa não é feita para você abrir hoje e fechar amanhã. Isso. Não quero nenhum dos meus hobbies e negócios fechando. Não quero ninguém desse jeito. Eu quero todo mundo de sucesso, ficando rico, milionário. Aprendendo com as falhas. E bancando a pizza. E depois patrocinando aqui pra gente, né, fazer a parceria de volta. Eu queria fazer um adendo. Pode fazer. A palavra empreendedorismo, né, empreender, ela não é antiga. A prática é antiga, mas ela é nova. Não tem muito tempo que ela surgiu no nosso dicionário. E o empreendedorismo, eu enxergo ele como, ou seja, o empreendedor, quem vai colocá-lo em prática, ele é um solucionador de problemas. Então, quando você se enxergar, você vai montar o seu negócio. Eu vou solucionar qual problema na vida das pessoas. Então, o ato de empreender, quando ele é linkado com a sua missão, então a minha missão como empreendedora
é desenvolver o potencial das pessoas, né? Fazendo com que elas enxerguem aquilo que eu já enxerguei e estou enxergando, continuo enxergando, dando um direcionamento para essas pessoas. Então, essa é a minha missão como empreendedora, ou seja, eu enxerguei qual é a solução de problemas que eu quero levar para a vida das pessoas. Então, vocês aqui estão solucionando o problema de outras pessoas, que é o quê? Fazer os pequenos empreendedores enxergarem, né, as suas dificuldades e solucioná-las, né, vendo que existem formas de solucionar e de não desistir. O desistir é em último caso. Quando você já utilizou várias ferramentas e você já está vendo que não está dando certo, que você não está conseguindo mais, às vezes até por um problema de saúde, aí sim é a hora de parar. Mas enquanto isso, o empreendedorismo, ele vai continuar sendo sempre o emprego do futuro. E o futuro que já é hoje, né? Sim. E sem também se estagnar, né? Tá sempre escalando. Porque às vezes a pessoa, que eu vejo muito nos pequenos empreendedores aqui de Aracaju, é que eles em algum momento eles param. O negócio continua daquele jeito e fica parado. Aqui tá bom, não vou mexer em time que tá ganhando, e o time nem tá ganhando, mas não vou mexer em time que tá ganhando, e eu vou continuar desse jeito que eu tô, e é síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. E não pode, gente. Gerenciamento da pequena empresa, ele é do início até o fim. A gente falou aqui de planejamento é todo dia. Como é que eu vou abrir hoje? Vou abrir que horas? Ai, meu Deus. E se faltar cadeira? E se faltar isso? Como é que eu vou fazer? Já voltei aqui. Coisa. E como é que eu vou direcionar a equipe? Mas e se fulano faltar? Você tem ali todo santo dia, a cabeça do empreendedor, ele não para. Ele tá 24 horas. O trabalho ele para, mas a mente, ela nunca para. Ainda mais quando você tem uma área específica, por exemplo. Vamos supor... Silêncio. Quem quer que tenha ligado nesse momento, saiba. Você foi odiado nesse momento. Por exemplo, a gente tem que ter esse planejamento físico. Mas é assim, já acontece. Não acontece, professora, você é Ei, eu sou a convidada, posso, tá? Pronto. O que eu ia dizer pra senhora agora, que a gente tava falando sobre planejamento ser sempre. Por exemplo, tem épocas da nossa... Como que esqueci a palavra? Do ano. Épocas do ano, porque, por exemplo, tem inverno, primavera e verão. Aí vamos supor, você trabalha com biquínis. Aí no inverno, você vai dizer assim, vou fechar minha loja, não vou vender agora. Nem Aracaju, mulher. E quando é que deu frio aqui? Mulher, chove assim, mas tá em aqui você vende, aqui é deserto. Vamos supor que a gente não tá em Aracaju. Tá bom. Vamos. Eu falando em biquíni, um beijo pra Ox. Não sei quem é, mais beijo pra você. Tá bom. Aí vamos supor que a gente você planeja e, não, tá inverno agora, não vou vender agora, porque não vende biquíni no inverno. Não. Vende cropped. A menina não transformou. Gente, teve uma menina que fez isso. Bom que você me lembrou. Ela vendia biquíni e agora no inverno ela disse, compre um cropped. É um biquíni, minha gente. Ela só mudou o jeito de vestir. Ela tá vendendo como se fosse cropped. Aí nessa questão era que eu ia juntar pra fazer uma pergunta, né? Nessa base de planejamento que a gente pega o empreendedor, que você tem que movimentar, você tem que inovar, eu queria que a senhora desse 3 características base para você ser um bom empreendedor e um bom gerente, para você gerenciar. Porque você começa como empreendedor, quando você começa ali sozinho e tal, mas depois você vai para uma pequena empresa, aí você precisa delegar funções. O que você precisa ter para ser um bom empreendedor e para ser um bom gerente? Em primeiro lugar, autoconhecimento. Que a maioria das pessoas, a maioria dos empreendedores, eles querem vender aquilo que ele gosta. E não é assim. Ele tem que enxergar, ou seja, ele precisa se conhecer para poder identificar que o comércio, o mercado, a vida profissional, o mundo dos negócios, não é do jeito que ele quer. É do jeito que o comércio, que o mundo, né, que as empresas, que as pessoas, elas necessitam. Então, em primeiro lugar, ele tem que se autoconhecer, conhecer quais são as suas potencialidades, conhecer as suas limitações, né? Segundo, saber delegar. Você quer crescer? Saiba delegar. Como é que começa a delegar? Fazendo como a gente já fez aqui várias vezes hoje. Vocês não estão aqui nos bastidores. Né? Nos bastidores aqui já foi delegado. Então, é saber delegar, saber dizer à pessoa, olha, você vai ficar responsável por isso, você vai fazer isso, desse jeito. E orientar a pessoa para fazer aquilo. Não adianta você cobrar sem também orientar a pessoa. Exatamente. Né? Então, primeiro passo, autoconhecimento. Segundo passo, saber delegar. Porque nós não somos máquina.
Não tem jeito. No mundo que a gente vive, tão propício a síndromes de burnout, de cansaço, né? de esgotamento, de crises existenciais, o que eu mais vejo são os pequenos e jovens empreendedores que muitas vezes nem conseguem abrir, quiçá dar continuidade a um empreendimento por conta desses problemas. Então, você saber delegar, treinando a sua equipe, você consegue alcançar, né, o topo. E outra coisa, construir padrão. Eu vejo muitas empresas aí sem padrão. O que é padrão? É medir. Medir. Quando eu falo padrão, é medir. É você saber medir. Você chegar na empresa, eu conheço vários empreendedores, né, que dão seus exemplos, que eles não conseguiram crescer até hoje porque eles não constroem um padrão que eles consigam medir depois. Então, ele fica só fazendo... É a mesma coisa que você pegar uma receita de um bolo e ficar fazendo ela só de olhômetro. Cada vez ele vai sair de um jeito. Então, se faz necessário, né, construir padrão, porque é através desse padrão que é construído, você consegue disseminar, ou seja, medir aquilo que você aplicou, e as falhas que forem acontecendo, você vai... Diminui, né, as perdas também. Isso, com certeza diminui as perdas, e automaticamente você consegue construir estratégias de crescimento, né? Que é muito falado hoje, que é o growth é crescimento. Todas as empresas, elas querem alcançar esse crescimento e elas não sabem como começar. Primeiramente é construir padrão, né? Então, conhecimento, saber delegar e construir padrão para depois você medir. Hoje em dia, quem trabalha com as mídias, né? Vocês que gerenciam a página do Hobby Negócio, vocês veem que a ferramenta Instagram, a ferramenta YouTube, todas elas têm métricas de análise de tendências. Tem ou não tem? Tem. Né? Então, automaticamente, você consegue identificar tudo isso aqui. Se você identificar tudo isso aqui, ou seja, todas as métricas, e você identificar aonde é que você precisa melhorar, você vai buscar onde melhorar. Por quê? Porque existia um padrão. Não é isso? Então, se você pegar isso na parte financeira de uma empresa, você construir... A maioria dos empresários, em primeiro lugar, não tem conta corrente. Só dele. Ele tem a conta misturada com a conta pessoal. Então, já está misturado. É dele, da mulher, com os parentes, todo mundo junto, todo mundo compra no mesmo cartão. Entendeu? E automaticamente, o que acontece? Deixa eu tirar aqui do caixa para comprar ali um pão. Né? Então, o que acontece? Vai misturando as coisas e o profissionalismo não existe. E como é que ele vai medir se está tudo misturado? Ele não sabe onde buscar, não tem uma fonte para buscar, para poder saber medir o que ele está ganhando, o que ele está gastando, o que está saindo, o que está entrando. Mas nem anota, amiga. Então. Né? Então, muitos deles começam por aí, pela conta, que é misturado com todo mundo. Segundo, não tem movimento de caixa. Todas aquelas ferramentas que a gente vê, que a gente está falando agora da área financeira, né? E aí a gente começa pelo básico mesmo. É o movimento de caixa. É o contas a pagar, o contas a receber. Ah, dá trabalho. Eu conversei essa semana com o empreendedor. E aí, já implementou? Não, dá trabalho. Então... Geralmente essas pessoas que são assim é que elas não sabem administrar a própria vida pessoal. Então ela não administra a própria vida pessoal dela, não se conhece, não sabe quais são os gastos dela. Então ela pega junto o pessoal dela com a empresa e junta, pega uma bola de neve e joga. E aí fica imensurável. Por quê? Porque tá tudo misturado e aí dá preguiça de desfazer aquela bola toda. Sim. E aí ele se perde. Muitos deles conseguem continuar vivos ainda, ou seja, operando, né, funcionando, pelo fato de terem outras qualidades, né? Às vezes tem um diferencial no bairro, às vezes é uma pessoa muito antiga, né, e já construiu, né, essa vivência. Agora, uma pessoa que está começando agora, se ela agir dessa maneira, ela vai demorar muito para poder conseguir, né, ter o equilíbrio. Então, se essa pessoa que já tem todas essas qualidades, já é reconhecida no bairro, em tudo, em outros eventos e tal, se ela colocar, alinhar tudo isso da parte financeira e de outras métricas que precisam ser analisadas dentro do ambiente profissional dela, ela consegue alcançar voos mais altos. Só que aí para na chave. Ah, dá trabalho fazer isso. Gente, eu falei desde o primeiro episódio, seu hobby é um negócio, ele é um trabalho, isso aqui dá trabalho. Se você não tá pronto pro rojão, você não deixa pro play. O seu trabalho não é um hobby. O seu trabalho não é um hobby, galera. Eu ia perguntar que a gente sempre fala que a propaganda é a alma do negócio. Mas o gerenciamento, ele é o cérebro dessa empresa, né? Sim. Então,
dentro do gerenciamento, a pessoa está começando, vamos supor, ela está começando ali agora, ou ela já começou, mas agora ela está realmente começando porque ela realmente está vendo episódio por episódio desse podcast e está botando em prática. Então vamos lá. Qual seria as primeiras etapas que eu teria que estudar para abrir minha empresa? Qual a primeira parte, assim, isso aqui é crucial. Primeiro eu tenho que olhar isso, depois isso. Primeiramente, falando só do negócio mesmo, não já saindo do autoconhecimento, falando agora da empresa em si, seria qual ramo de atividade que eu quero atuar? O que eu quero atuar? Né? Se eu já estou com o meu ramo de atividade já bem alinhado, se é uma prestadora de serviços que eu quero fazer, se é um comércio, né? Se é uma indústria. E aí depois buscar, eu vou formalizar já esse negócio inicialmente, ou eu vou primeiro testar ele para ver se dá certo e depois eu coloco em prática em si essa formalização. Então é ele começar a pensar como é que ele vai agir, se ele já vai começar, né, na formalização mesmo, fazendo tudo certinho, né? Eu conheço pequenos empreendedores que dizem, não, professor, eu só quero montar a empresa se eu tiver certinha, eu não quero começar já e depois, né, parar, não. Então, muitos deles já veem se ele quer ser formato MEI, se ele vai querer começar num formato maior e tal. E aí depois vem o planejamento, mais uma vez. Né? Esse planejamento, né, que existem milhares de planejamentos, existe Canvas, plano de negócios, né, business model. Então, esses planejamentos, eles fazem você visualizar a sua empresa em uma ferramenta só. E aí você vai desenvolvendo quem é o meu público-alvo, né? Ou seja, quem são as pessoas que eu quero atingir, que é o chamado segmento de clientes. Né? Aí depois você vai identificar todas aquelas etapas que são inerentes, que é como eu vou me relacionar com o meu cliente, quais são as redes que eles mais frequentam, quais são as redes sociais, se são mulheres, é Instagram, é YouTube, é o quê? Né? Referente à faixa etária que eu escolhi para atendê-las, né? Aí depois eu vou, como é que essas pessoas elas vão comprar o meu produto ou o meu serviço e como elas vão receber? Então eu vou pensar sobre isso detalhadamente, como é que elas compram e recebem o meu produto ou o meu serviço. Aí depois eu vou. E quais serão as minhas atividades para me entregar a minha proposta de valor, né? Porque a minha proposta de valor é a minha missão. Qual é a minha missão mesmo? O que eu quero fazer? Qual é a solução de problemas que eu quero levar para a vida das pessoas? Né? Aí depois que você pensou em tudo isso, e aí vem quais são as minhas tarefas do dia a dia para colocar em prática a minha proposta de valor para os meus clientes, quais são as ferramentas que eu vou precisar nessa empresa para poder desenvolvê-la, para poder colocar em prática. Aí depois eu vou para quais são as parcerias que eu vou fazer, né? E por último, depois de listar tudo isso, todas as ferramentas que eu vou necessitar, eu vou para a estrutura de custos. Quanto custa fazer esse negócio? Né? 50 mil. Depois que eu já encontrei, já está tudo separado e o plano já está todo desenvolvido, eu agora, de onde vai sair esse dinheiro? Né? De onde vai sair esse dinheiro? Todo um mapa mental. É o quê? É um investidor que você vai buscar com as suas ideias. É o quê? É um empréstimo que você vai fazer em um banco. É o quê que você vai fazer? Né? Então, você, para poder buscar essa receita, essa entrada de dinheiro, depois que você já tem todo esse planejamento formado, chegou a hora agora de transformar em realidade, que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Através de parcerias e buscando também alguns investidores e buscando também já os primeiros clientes que vocês já possuem, que eu já também estou acompanhando, que eu sou a mentora, né? Então eu já sei que é uma startup que já tem, já está operando, né? Operando na administração e já está funcionando. E ela já tem as primeiras clientes, né, delas, onde elas prestam serviços e analisam as métricas e resultados, orientam, né, de toda maneira. Então, o mais difícil é transformar em realidade. É o primeiro passo, né? Depois do primeiro passo dado, você já consegue. E é muito bom de ver os resultados, assim. Eu estava passando aqui pelo Sebrec essa semana e alguém me parou e falou: nossa, assisti o episódio de vocês, foi muito bom e eu gostei porque vocês foram lá e deram a cara a tapa e fizeram o mesmo e me deu coragem, agora eu vou começar o meu. E eu fiquei, sério, agenda, eu pensei assim,
duas meninas. A gente não vai levar assim de verdade um projeto e as pessoas vão dar crédito agora, mas dão. Isso é o bonito de você analisar. Sua vida, sua empresa, ela tá fazendo a diferença na vida de alguém. Você pode não estar vendo, mas ela está. Olha, então continue. A gente tá sendo observado o tempo inteiro. A gente pensa que não. Você pensa que não, que você pensa que você é apenas uma pessoa passando no caminho. Mas você é observado o tempo inteiro. E quando você é aquela vírgula da regra, quando você é a exceção da regra, é que você é mais observado ainda. Então, assim, a gente tem um objetivo, tem uns princípios, a gente pensa que os resultados, os ganhos, vão demorar muito mais para vir. E quando eles vêm com uma rapidez tão rápida, tão veloz, porque a nossa geração é a geração do instantâneo. Sim. Eu mandei agora, eu quero ser respondido agora, eu quero ter resultado agora, eu quero que faça agora. Tipo, é agora. Só que a gente não espera que o resultado seja agora. E por você ser jovem, quando você vê, cara, gostei do que você fez, gostei do que... Todas as pessoas que vieram falar comigo, pô, parabéns, continue, não desista. Pô, parabéns, chama a Marcela. Isso me deu um gás. Eu tenho um depoimento. Chama a Marcela. Antes da senhora dizer o depoimento, eu vou fazer mais uma pergunta, que essa daqui eu acho legal pra gente fazer, amiga. Aquela, o que não te contam? O que não te contam, que é mais contraída. O que não te contam sobre o gerenciamento? Isso aqui vai virar um thumb. O que não te contam, professora, sobre o gerenciamento? Vamos lá. Olha, o que não me contam, deixa eu ver, viu? Eu tenho que pensar bem pra dar uma resposta alinhada, né? O que não me contam sobre gerenciamento? Que a faculdade não fala, o curso não fala, o que só a vivência lhe dá. Os perrengues chiques. Não tão chiques às vezes. Não tão chiques às vezes. Não tão chiques. Então, eu gosto de ser diferente do que eu aprendi na universidade, onde eles tratam muito a parte de teorias e eles não me direcionaram para a vida real. Sim. A minha sorte é que, como eu sou filha de empreendedores e eu já primeiro vi a prática para depois ver a teoria, então eu já estava escaldada, ou seja, já vinha com uma certa vivência. Mas os meus colegas de universidade, eles ficavam perdidos quando eles começaram a praticar e viram as dificuldades, né? Ou seja, que não é tão bonito quanto nos livros. Que não te contam. Só que aqui no Sebrae Aracaju é diferente. Aqui é um curso profissionalizante. Então eu tenho que chegar e dizer a verdade para o meu aluno, para ele não se sentir um profissional frustrado. E dizer assim, nossa, aquela professora enrolou a gente. Não. Nossa, a professora ainda diz assim, olha, é 10 vezes mais difícil do que isso. Tá vendo isso? É 10 vezes mais difícil do que isso. Então, o que não me contaram foi isso, que era 10 vezes mais difícil, só que nós nos desenvolvemos para enxergar todas essas dificuldades como crescimento, como uma oportunidade de crescimento. Então, a maioria das pessoas, quem está passando aí na porta agora, que não tem esse desenvolvimento, ele quando enxerga o obstáculo, ele para. E a gente, né, quando desenvolve essas habilidades, a gente começa a enxergar diferente daquelas pessoas. Vê o obstáculo? Aí, agora eu vou me desenvolver. Agora eu vou ter o crescimento que eu estava necessitando. Vai doer? Vai doer. Mas, mais uma vez, o que não provoca a minha morte faz com que eu me torne cada vez mais forte. Agora a senhora pode ir pro seu depoimento. E o meu depoimento é que eu fiquei toda, né? Quando eu estava... eu saí com o Tainá, a gente foi fazer alguma coisa, e aí eu fiz, então eu vou lhe apresentar a minha aluna. Ela, é a menina do podcast. Aí eu... Como assim, Brasil? A menina já me conhecia. Eu fiquei... Quase que choro. Incrível. Não chorei porque fiquei com vergonha. Foi nesse dia eu percebi, gente, Fiquei uma pessoa com vergonha. que nem tá mais aqui. Nem tá no ciclo mais da gente, assim, entendeu? E ela, através das redes sociais, pra você ver o poder da ferramenta. RPA, viu? RPA. O poder dos marketing. O poder do marketing é gigante. Então, vocês estão só no começo. E eu estarei lá sempre para aplaudir vocês. E quando vocês precisarem, o que tiver dentro das minhas habilidades, né? Como a gente sabe, a gente não é conhecedor de tudo, mas tudo que tiver dentro das minhas habilidades e potencialidades, eu vou dar o meu máximo.
para fazer vocês alcançarem o que vocês quiserem. E a gente sabe que quando Marcela Porto diz que vai fazer, ela vai fazer. E não é de um jeito pequeno, não, é do jeito mais incrível que vocês imaginarem, porque se ela se propõe a fazer alguma coisa, ela vai fazer com êxito. Então, assim, a gente tem muita gratidão à senhora por apoiar o projeto, por vir, por dizer, meninas, não parem, meninas, vão em frente. Se a gente chegar, professora, tal coisa, é isso mesmo, professora, assim, não é assim, vão assim, então assim, ela é nossa mentora, ela nos incentiva, ela nos motiva, mas ela faz algo que é essencial. Ela vive, ela não vem aqui, olha, eu quero que vocês façam isso. É desse jeito, dá um papel, não. Ela vive com a gente, ela dá a cara a tapa com a gente, ela enfrenta com a gente, então a nossa gratidão também é mútua. Quando a gente puder ajudar a senhora, a gente vai estar junto também nessa era digital aí. A gente não tem a dimensão de onde vai, mas pode dizer que eu e Tainá vai ter uma gratidão eterna com esse apoio com relação ao podcast. E eu não vou falar muito, senão eu vou chorar. Mas assim, eu vou pular para a parte do merchandising, que é Sim, o seguinte. Hoje você acompanhou todo esse episódio, então eu esperei até esse momento para dar essa oportunidade para você. Você, que é um pequeno empreendedor, que está começando o seu negócio, ou que ainda não decidiu o negócio que você vai seguir, que aprender na prática o gerenciamento da pequena empresa, ter essa mulher aqui, como mentor, você viu o currículo dela, gigante. Você quer ter essa emoção que a gente passa aqui toda vez quando a gente fala dela? Então, o treinamento é totalmente gratuito e tudo que você vai precisar. Primeiro, você vai seguir a gente nas redes sociais, seguir o podcast, vai vir aqui na Avenida Barão do Manuim, qual o número? 742. 742, aqui na Avenida Barão do Manuim, em Aracaju. E vai chegar na recepção e vai dizer, olha, eu vim aqui porque as meninas do podcast me mandaram vir aqui para gerenciar minha pequena empresa. E eu vim aqui me inscrever. Pronto, é isso que você vai falar. E você vai entrar na próxima turma do GPE, que é o Gerenciando Pequena Empresa, onde você vai ter, são quantas semanas? Então, falando só o nome da instituição, aqui nossa instituição é o Sebrae Aracaju. São 3 encontros onde vocês vão desenvolver potencialidades, né, enxergar o que é que realmente um pequeno empreendedor ele necessita para dar os seus primeiros passos. Não só aquele que quer iniciar, aquele que já iniciou, está meio que perdido, sem saber como dar um upgrade no seu negócio, né? E não só para pessoas que vão montar negócios, para aquelas pessoas que querem conhecer o mercado de trabalho de uma maneira diferenciada, porque a gente vai trabalhar em empresa, então até a pessoa que vai trabalhar também, que ela não vai, por exemplo, mesmo que ela seja só um funcionário da empresa, mas ela vindo para o GPE, ela também começa a enxergar como é que funciona a empresa, que é o local onde ela vai trabalhar futuramente. Exatamente. Ou ela vai trabalhar, ou ela vai montar um próprio negócio. Então o GPE ele serve para 3 tipos de público, diversos tipos de públicos também, porque ele se encaixa, e como ele é pautado na administração, ele se encaixa em diversas esferas da vida das pessoas. Perfeito, tem você como uma pessoa. É gratuito, de graça, tem injeção na testa, não é isso que a gente falava? Sim. Eu não quero não injeção na testa não, mas o que é de graça, se for o curso eu tô querendo. Injeção não, galera. Gente, é gratuito pra você ter assim, um pinguinho do que é o Sebrae, com um pinguinho assim, ó. Exato. E ainda aprender a desenvolver habilidades, que é o mais importante. E você vindo, pode mandar mensagem que a gente vem no dia que você tiver. Exato. A gente vem pra ver, pra acompanhar, a gente vai ver a próxima turma, que foi montada só com isso, a gente vai vir no primeiro dia, dar um bom dia pra vocês e sair. Exato. Vocês têm que aproveitar todas as oportunidades que vocês têm pra viver, porque a vida é assim. 10% dela é o que acontece com você, é o que você é condicionado a viver. E 90% é como você vai reagir àquilo. Então você recebeu essa informação aqui agora. Como você vai reagir diante dessa informação? Vai ficar com a bundinha sentada em casa? Ou vai levantar e vai vir no Sebrae para poder fazer um curso e melhorar suas habilidades? É aqui que se divide os empreendedores, aqueles que vão ter sucesso e aqueles que não vão ter. Exatamente. Porque é agora, o tempo é agora. A gente falou o quê no outro episódio? O tempo é agora. O melhor tempo já passou e o segundo melhor tempo é agora. Então, né, galera? Vamos agora. Fazer também o famoso dar o like nesse vídeo. Ou, se você está escutando pelo Spotify ou todas as plataformas de áudio, porque estamos chiques, Marcela. Estamos em todas as plataformas de áudio. Eu sei disso. Então, disso. Curte, comenta, compartilha com o amiguinho para ver as novidades. Se inscreve no canal, a meta é 100 inscritos no YouTube. Estamos quase lá.
encontra algum colega pequeno empreendedor que está precisando daquele upgrade, aquele pequeno empreendedor que está perdido, que não sabe o que fazer para melhorar, já orienta ele referente a esse treinamento que é gratuito aqui na instituição, né? Ah, tô sem dinheiro, não tem problema agora, a solução chegou, né? Deu problema, a gente jogou a solução. Você vai ser qual tipo de pessoa? Que vai jogar um problema em cima ou que vai ver a solução e vai botar para sua vida e aplicar? Porque é isso que a gente tá falando aqui todos os episódios e vamos continuar dizendo. Sim. Porque seu hobby é um negócio, seu negócio não é um hobby e você precisa aprender a gerenciá-lo. Porque o marketing é a alma do negócio e o gerenciamento é o cérebro dele. E aqui que eu me despeço de mais um episódio de vocês, cada um fala aqui seu Instagram, seu arroba, para que a gente possa continuar. Primeiro meu nome no Instagram é @oxentainá. Obrigada mais uma vez por estarem aqui até agora. Se você esteve até agora, comenta Marcela Porto nesse comentário. Vamos saber agora quem está até o final. O meu Instagram é _tata13. O meu Instagram, né, primeiramente agradecer a todos vocês e também passar o meu arroba, que é o @marcelaporto.adm_coach. Professora, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a Sucesso vocês. aí na sua jornada. E de verde em homenagem ao Paulinho. E assim que a gente encerra o vídeo. Tchau!